Este problema diz o seguinte: girando-se o quadrilátero ABCD em torno do eixo Y, obtemos um sólido cujo volume é 275 π sobre 3 unidades de volume. Qual é a abscissa do ponto C? A abscissa quer dizer qual o valor de x do ponto C. Então, a gente não sabe qual é o valor aqui. Então, eu vou chamar aqui de R. Por que eu vou chamar de R? Daqui a pouco você vai entender. Mas se eu chamar esse lugar aqui de R, então o ponto C vai ser ponto de coordenada R e 1. O ponto B vai ter coordenada R e 4. Note que vai ser girado em torno do eixo Y. Ao se girar esse quadrilátero ABCD em torno do eixo Y, a gente vai produzir uma figura mais ou menos assim. Eu vou tentar desenhar com um pouco de capricho aqui, embora não vai ser minha especialidade. Ó. Veja só. Então, nós vamos conseguir formar este sólido aqui, ó, ao ser girado. Ó. Então, o que eu percebo? Que esse sólido ele é formado pela junção de dois outros sólidos, que seria, no caso aqui, um cilindro. E aqui na parte de cima, um cone. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o volume de um cilindro, calcular o volume de um cone, somar esses dois valores e igualar ao valor que o exercício diz. Ó. É isso que nós vamos fazer. Mas se é um cilindro e se é um cone, então ele tem um raio. Ó. Eles têm um raio. E esse raio é exatamente o valor da abscissa do ponto C. Por isso que eu determinei aqui que a abscissa fosse usada a letra R. Mas nada impede que você use a letra X ou outra letra que você achar mais interessante. Então, primeiro aqui, ó, vou calcular o volume do cone. Ó. Como calculo o volume do cone? É π vezes o raio ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Esse é o valor que se calcula o volume de um cone. Então vai ficar aqui, ó, π vezes. Olha o raio. O raio é o que a gente ainda quer descobrir, que é justamente a abscissa do ponto C. Então, vezes R ao quadrado, vezes. Note a altura desse cone. Ó. A altura dele vai desde o ponto 4 até o ponto 6. Então, a altura é de 6 menos 4, ou seja, vezes 2. Tudo isso dividido por 3. Então, vai ficar 2πr ao quadrado sobre 3. 2πr ao quadrado sobre 3. Esse é o volume do cone. Ué, não vai calcular? Não, não vai porque eu ainda não sei o R. E é exatamente o R que eu quero descobrir, que é a abscissa do ponto C. Então vai ficar dessa maneira mesmo. Unidades de volume. Agora eu vou para o segundo volume, ó, o volume do cilindro. O volume do cilindro, como que se calcula? Área da base vezes a altura. Então vai ficar π vezes R ao quadrado vezes a altura dele. Note que o raio do cilindro é o mesmo do raio do cone. Então vou usar simplesmente a letra R mesmo. Então, π vezes R ao quadrado vezes a altura do cilindro. Só que a altura do cilindro vai desde o 1 até o 4. Então, a altura vai valer 3, porque eu vou fazer 4 menos 1. Certo? Então, vamos ficar aqui com qual resultado? Então, vai ficar 3 π vezes R ao quadrado. Esse aqui é o volume do cilindro em unidades de volume. Tudo bem, então agora eu já praticamente terminei o meu problema. Só que ele quer, na verdade, não o volume do cilindro separado ou do cone separado. Ele quer o volume da estrutura completa, que é o cone colado no cilindro. Então eu vou ter que somar esses dois valores, sabendo com certeza que o resultado dá 275 π sobre 3. Então o que eu vou fazer? Eu vou somar aqueles dois valores. Então vai ficar 2π r ao quadrado sobre 3 mais 3πr ao quadrado, com a certeza que dá 275 π sobre 3. Coisas que nós já podemos fazer nessa equação. Isso aqui é uma equação que está em qual letra? Qual a letra que a gente quer descobrir? A letra R. E ainda está elevado ao quadrado. Então isso aqui é uma equação do segundo grau. Mas é uma equação incompleta, então não vou precisar usar de fato a fórmula de Bhaskara. Então a gente vai usar princípios básicos da resolução de uma equação. O que a gente faz?
Tudo que você faz de um lado, você faz do outro. Então, primeiramente, eu vou dividir essa equação, toda ela por π. Quando eu dividir toda ela por π, eu vou simplificar esse π, este π, este π. Então, já está simplificado. Outra coisa que eu posso fazer é multiplicar toda a equação por um mesmo valor. E eu vou multiplicar ela inteirinha por 3. Por que por 3? Para poder simplificar. Ó. 3, vou simplificar com este. Ó. Então vai sobrar aqui 2r². Ó. Mais 3 vezes 3 já vai dar 9. Então 9r². E esse 3 vou poder simplificar com esse último aqui também. Ó. Então vai ficar 275. Então numa equação, tudo que você faz de um lado, você faz do outro. Então, dividi toda a equação por π, por isso que simplifiquei todos os π's. Depois multipliquei toda a equação por 3. Agora, vou terminar a equação. Vai ficar ó, 2r² mais 9r² dá 11r², igual a 275. Esse 11 está multiplicando, vou passar dividindo. Então vai ficar 275 dividido por 11. Se você fizer essa conta, você vai perceber que vai dar 25. E agora eu vou extrair a raiz dos dois lados. Então, R igual a 5. Esse é o valor de R. Então, essa é a abscissa do ponto C. Então, consequentemente, esse ponto que nós tínhamos chamado de R aqui, esse ponto aqui tem coordenada 5. O ponto C, então, tem coordenadas 5 e 1. E o ponto B tem coordenadas 5 e 4. E aí finalizamos o nosso problema.